Bem-vindos a esta edição do nosso Master Coach em prol da administração da Palavra do Senhor. Para hoje, convido-vos a que possamos conjuntamente meditar de uma forma abstrata em prol da Palavra do Senhor. Em concreto, no quarto Evangelho, que é o Evangelho de João, no capítulo 2, versículos 1 a 22. O Evangelho de segundo João, este foi escrito por volta de entre os teólogos contemporizam este Evangelho como tendo sido escrito entre os anos 80 a 100 após Cristo. Este Evangelho, ou melhor, a teologia de João, ela tem uma particularidade que a distingue dos evangelhos sinóticos. É que a sua forma como ela foi conduzida, ela tem no centro aquilo que ele designa de sinais miraculosos. Diferentemente dos outros evangelhos dos sinóticos, que indicam estes sinais como milagres, o teólogo ou a teologia de João, que é inspirada na teologia joanina, ele designa como sinais fazendo referência àquilo que foi o objetivo ou o fito último da atividade pública de Cristo. E esses sinais todos apontavam para aquilo que seria o sinal derradeiro, e que foi a consumação da sua missão terrena, através da sua paixão, morte e ressurreição. De acordo com o livro Evangelho de João, este primeiro sinal miraculoso configura-se assim no início, a forma como Cristo iniciou a sua vida pública, mais ou menos quando ele tinha a idade de 30 anos, mais ou menos. Com efeito, nós sabemos que outros evangelhos descrevem de uma outra forma o início da atividade pública, nomeadamente falam da questão da descida do batismo, da descida do Espírito Santo e depois a sua ida ao deserto. É o que alguns outros evangelhos fazem menção, mas porque nós queremos nos abstrair e concentrarmos no Evangelho de João, é verdade que isto ocorreu após o seu batismo, mas efetivamente o primeiro sinal miraculoso no Evangelho de João, que é inspirado na narrativa joanina, ela prefigura ou descreve o primeiro sinal miraculoso como precisamente o início da vida pública de Cristo. Celebrava-se uma festa de casamento e para essa festa fora para lá a Maria. E também foi convidado para essa boda Cristo juntamente com os seus discípulos. E sucede que a Maria dirige-se para Cristo dizendo que já não tem vinho. A palavra tem é no sentido de ter, no sentido plural, no sentido de que os donos da festa, a família que estava a organizar a festa, podemos assim dizer, eles já não tinham aquele mantimento que era considerado essencial para uma festa, pois existem alguns ditados, nomeadamente a nível da cultura judaica, que dizia que o vinho era um dos elementos primordiais para alimentar, avivar uma festa e trazer aquela alegria que os convivas traziam quando fossem testemunhar um ato como este, que era a celebração de um casamento. Então é assim que a Maria vira-se para Cristo e diz: já não tem vinho, no sentido de ele já não tem vinho. E é curiosa a resposta do Senhor a esta afirmação da Maria. Ele vira-se para Maria e diz: mulher, que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não chegou a minha hora. E aqui mulher está sublinhado propositadamente. Por de acordo com o Evangelho de João, somente em 2 momentos é que Cristo tratou a Maria por mulher. Qual é o sentido teológico da palavra mulher? O primeiro momento em que Cristo tratou a Maria por mulher
foi precisamente no início da sua vida pública, no momento em que ela dirigiu-se a ele dizendo que já não tem vinho, e quase que na consumação dos todos os sinais, quando ele estava já a caminho da cruz de Gólgota, ele também dirigiu-se para os seus discípulos, dizendo: mulher, eis os teus filhos. Esses são os dois momentos que o Evangelho de João retrata, do qual Cristo tratou a Maria por mulher. De uma forma geral, pode soar relativamente estranho esta forma de tratamento, que é uma forma muito formal, podemos assim dizer. A Maria não é mãe de Cristo, por assim dizer, não é progenitora de Cristo, por assim dizer, porque nós sabemos que Cristo é uma divindade, mas a Maria foi sim o caminho. É por isso que ela é considerada uma mestra espiritual, porque foi por via dela, mas por intermédio do Espírito Santo, que desceu sobre ela, do qual resultou o próprio Cristo, que foi a encarnação do próprio Deus. O primeiro capítulo do Evangelho de João, ele retrata a messianidade e a divinidade de Cristo. E aqui no segundo capítulo, ele já começa a desenvolver aquilo que foi o seu chamado, ou o seu ministério, ou o seu serviço público. Então, outro aspecto interessante é quando ele diz que tem isso a ver contigo e comigo, é no sentido de, se acabou o mantimento do vinho, em princípio, isso é da responsabilidade dos organizadores desta boda. Nós também sabemos que é norma, quando acaba o mantimento essencial, como seja comida ou bebida, aquilo que eventualmente é trago à mesa para servir e receber os convivas, isso causa sempre algum constrangimento aos responsáveis ou às pessoas que organizam essa mesma festa, esta mesma celebração. Por isso é que Cristo perguntava ou respondia a Maria dizendo: o que tem isso a ver, o fato de ter acabado o vinho, o que isso tem a ver contigo e comigo? Depois ele acrescenta: ainda não chegou a minha hora. Quando ele diz ainda não chegou a minha hora, ele está a referir-se que ele, por estar consciente da missão que lhe trouxe até a terra, ele tão somente realizava atividades, atos, milagres, sinais, somente com a vontade e autorização do Pai que lhe enviou à terra. Porque tudo o que ele fazia era voltado a glorificar o Pai. Então, depois de ele responder isso a Maria vira-se para os serventes que estavam ali em serviço naquela boda. E diz aos serventes: fazei tudo o quanto ele disser. Isto, mais uma vez, está a confirmar que a Maria não é um fim. A Maria não pode ser um fim da adoração, mas sim a Maria estava a reconhecer a divindade do próprio Cristo, quando diz: fazei tudo quanto ele disser. Ele, Cristo. De seguida, Cristo chama os serventes até si, e ele diz: enchai as vasilhas de água. O que acontece é que naquele local haviam 6 vasilhas de pedra. Essas 6 vasilhas de pedra eram usadas para serem enchidas de água, e aquela água posteriormente era usada num ato de purificação dos próprios judeus. Isto num claro cumprimento da lei e dos costumes da tradição judaica. Segundo aspecto é que essas vasilhas de água eram em número 6, eram 6 vasilhas de água, o que demonstra também que a lei e as tradições judaicas eram em si imperfeitas, porque o número 6 é o número da imperfeição. É assim que o número 7 nós sabemos que é o número da perfeição. Então, o que ele fez neste ato? Ele pediu que trouxessem as 6 vasilhas de água vazias que ali se encontravam, e de seguida instruiu aos serventes que enchessem aquelas vasilhas de pedra com água até o limite. Cada vasilha de água tinha, em termos de equivalência, correspondia a quase mais ou menos 40 litros de água, pelo que 6 vasilhas de água perfaziam no total quase
240 litros de água que foram presentes a Cristo. Após ele receber as 6 vasilhas de água, ele depois instruiu a que eles levassem aquelas vasilhas de água e fossem apresentá-las ao chefe das mesas. Uma vez presente essas vasilhas de água ao chefe das mesas, para ele provar, porque Cristo disse, deem ao mestre das mesas para ele poder provar. Ele, ao receber essas vasilhas de água ou vasilhas de pedra preenchidas com água, ele primeiro poderia ter estranhado, porque basicamente ele sabe que tradicionalmente aquelas vasilhas são enchidas de água, mas elas foram presentes ao chefe da mesa para que ele provasse aquelas vasilhas de água como o vinho, que era a provisão que faltava para dar continuidade à animosidade e à celebração daquela festa. Como nós sabemos, o fato do Cristo fazer-se presente naquele casamento mostra o apreço que o Cristo tem com este tipo de uniões que são por si aceites. Então, quando estas vasilhas de água foram presentes ao chefe das mesas, ele provou parte daquela bebida que era ali levada. E ele admirou-se, porque percebeu que aquele vinho que era ali presente era de uma qualidade ainda superior àquilo que ele havia servido antes, que tinha acabado. É por isso que ele, de seguida, chamou o noivo até si e diz-lhe assim: normalmente, o melhor vinho é servido de início, até as pessoas ficarem animadas. E depois, o pior vinho é servido na parte final. Tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora. Cristo interviu através desse sinal miraculoso para aperfeiçoar ou para consubstanciar a reforma da lei, do preceituário da lei e das tradições judaicas, convertendo a água que era usada para purificação, num rito de purificação, em vinho que fosse de melhor qualidade do que o vinho anterior. Então, esta foi a intenção da intervenção e que granjeou este comentário por parte do chefe dos serventes. É assim que o Cristo realizou o seu primeiro sinal miraculoso e assim manifestou a glória de Deus para com o seu povo, para com a sua noiva, porque na verdade nós somos a noiva de Cristo. E ele ao fazer parte do casamento é porque ele queria realizar esse sinal miraculoso diante de nós que somos a humanidade, que andamos sedentes da água que ele havia prometido à mulher samaritana. Então é aquela água que ele depois, naquela ocasião, converteu em vinho, no sentido de agradar ou demonstrar o amor eterno e profundo que ele tem com a sua noiva, que somos nós. E, naturalmente, que os discípulos, vendo isso, creram ainda mais nele. Terminada esta sessão, esta boda, ele retira-se dali com os seus discípulos, com Maria, e depois eles dirigem-se a Jerusalém. Subiram para Jerusalém, porque estava a chegar à altura da celebração da Páscoa. De acordo com o Antigo Testamento, a Páscoa celebra a libertação do povo hebreu, do povo de Deus, da escravidão no Egito. É assim que a celebração da Páscoa passou a ser uma tradição quando o Senhor transmitiu a lei para Moisés. E Moisés então instituiu essa prática para que o povo hebreu assim fizesse. Então a primeira Páscoa, por assim dizer, foi celebrada no Egito quando quando a fúria do Senhor não alcançou o povo hebreu, porque as janelas das suas casas estavam marcadas
com o seu sangue, que era o sacrifício do Cordeiro. E depois a segunda Páscoa foi celebrada após a travessia pelo deserto, já agora por Josué, quando ele estava a fazer a transição, a travessia para a terra prometida, que é Canaã. Então, chegada aquela data, para o seu pleno cumprimento, o Senhor dirige-se para Jerusalém, sobe a Jerusalém. Mas por que Jerusalém? Porque nós sabemos que Jerusalém prevalece como sendo o centro do cristianismo, o centro da espiritualidade. Chegado lá a Jerusalém, ele deparou-se com uma anomalia a seus olhos de que feria grandemente aquilo que eram os seus princípios assentes no temor, na santidade, na adoração e também na preservação da eterna aliança que ele tinha com o Pai. O que ele verificou? É que quando ele aproximou-se para o templo, no templo tinha um lado, um pórtico ao redor do templo que era reservado para os gentios. Normalmente os gentios nesse local é o local que eles faziam as suas concentrações para orarem e para adorarem ao Senhor. Surpreendentemente, ele quando chega ao templo, para aquela região que normalmente era ocupada por gentios para orarem e adorarem ao Senhor, ele encontra lá concentrados comerciantes e cambistas. Comerciantes que estavam ali a expor, a vender ovelhas, a venderem gado, boi, a venderem pombas, e também cambistas que ali convertiam ou trocavam as moedas de todos os gentios que fossem para aquele local para pagar o serviço ou a oferta para o Senhor. Então aquilo chocou profundamente a Cristo, porque ele viu que eles tinham convertido um local que estava reservado para a oração, alegadamente com serviços que eles diziam que era para facilitar o trabalho de todas as pessoas, de todos os crentes que fossem para ali, para o templo, para buscarem a Deus. Mas ele sabia que, no fundo, a intenção deles era o lucro, que eles faziam-se ali, estavam a usar ou aproveitarem-se do templo para desenvolverem atividades que buscavam tão somente a satisfação pessoal através do lucro, o que distorcia aquilo que era o sentido e a vocação de um local sagrado como aquele que é um templo. Então, vendo o Senhor isso, ele ficou irado, ficou chateado, ficou altamente aborrecido. E nem mais, ele fez uma vara e com aquela vara ele começou a expulsar os mercadores. Expulsou os mercadores e depois também ele virou a mesa dos cambistas e toda aquela mercadoria foi água abaixo, foi para o chão, e de seguida ele dirige-se para que os mercadores estavam a vender as pombas e ele diz-lhes: tirai isso daqui, não façais a casa do meu pai uma feira. Então ele, quando diz isso, os judeus que estavam por ali ficaram confusos, porque para eles parecia ser um serviço de conveniência para facilitar o trabalho de todos aqueles que acorrecem para lá. Então eles perguntam: que sinal nos dá de poder fazer isto? Isto é, por que é que te iras ao ponto de expulsar com violência estes mercadores e cambistas que estão aparentemente aqui a fazerem um serviço de conveniência para as pessoas que vêm aqui adorar? É quando ele responde-lhes que destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Isso deixou então os judeus ainda mais confusos, quando eles dizem assim: este templo levou 46 anos para ser construído. Como é que tu agora o dizes
que vais reconstruir em 3 dias. Tendo isto acontecido, naturalmente que isto vem prefigurar o cumprimento pleno da sua missão que o trouxe até a terra. Porque quando ele dizia que ele pessoalmente iria levantar o templo em 3 dias, ele estava a dizer que ele, ao ser ressuscitado dos mortos, ele haveria de adquirir o pleno poder sobre a vida e sobre a terra. E como uma pedra angular, ele, juntamente com as pedras vivas, que são os seus discípulos, estes haveriam de prefigurar o corpo de Cristo ou o templo de Cristo na igreja de hoje, que é o novo templo, que é esse templo do qual o Senhor faz morada. Chegado a este ponto, fica aberta a sessão para perguntas, comentários, sugestões, críticas, para podermos desenvolver a nossa interação. Muito obrigado. Bom dia, mais uma vez. Eu gostaria de saber, quando se fala do primeiro sinal miraculoso do Cristo, que é a transformação de água em vinho, gostaria de saber se este vinho é o que se conhece nos dias de hoje ou este era o Evangelho, já que o Cristo falava conosco através de hipérboles ou como podemos dizer, parábolas. E também tive alguma dúvida ao perceber a purificação do templo através da expulsão de vendedores, cambistas. Eu gostaria de perceber um bocadinho mais em que consiste esta purificação. Eu o vi, mas não percebi muito bem, porque ou talvez seja por causa depois da explicação que apareceu, que era depois de ser reconstruído, depois reconstruir o mesmo templo depois de 3 dias. Eu gostaria de perceber em que cingiu esta purificação. E também tenho uma outra questão. Eu já ouvia falar do 6 ser um número imperfeito e o 7 ser o perfeito. Eu gostaria de perceber porque é que o 6 é imperfeito e o 7 é o perfeito. Quando eles pediram o sinal, será que todo o tempo que ele estava ali não conheciam de que ele era o Filho de Deus? Quando eles pediram o sinal, será que todo o tempo que ele esteve ali com eles não conheciam que ele era Filho de Deus? Depois que o vinho acabou, pediu-se que a Maria falou que o vinho acabou. Em que momento, eu gostaria de perceber o porquê de ela depois ter dito aos empregados, façam o que ele mandar. Gostaria de perceber. Muito obrigado, caros irmãos, por estas questões. Primeira questão é sobre o primeiro sinal. Se o vinho é aquele vinho que se conhece nos dias de hoje. O que acontece é que nós, invariavelmente, temos que fazer uma reflexão espiritual, naturalmente, e teológica para compreendermos aquilo que os nossos olhos físicos, todos os órgãos de sentido conseguem capturar. A palavra sugere ou remete que sustenta que já decorria o 3º dia de celebração dessa mesma festa. E o fato do Cristo ter chegado ao 3º dia pode também sugerir que tenha sido propositada a ida dele ao 3º dia. A verdade é que aquele tipo de celebrações durava por muitos dias e os convidados saíam. Uns chegavam, outros saíam, assim sucessivamente. Ele, ao ter chegado ao 3º dia, a Maria observou que havia ruptura de um mantimento essencial para aquele tipo de celebração. É quando ela vira-se para Cristo e diz: já não tem vinho, no sentido de eles, subentende-se a palavra eles,
quando diz já não tem vinho. Por que a Maria preocupou-se com isso? É que naturalmente ela, sendo também uma das convidadas, como qualquer uma outra pessoa que se fez presente àquele ato, apercebendo-se da ausência ou da falta por ruptura, porque acabou, já é o terceiro dia de celebração da boda, da ruptura e da falta deste importante mantimento, ela vira-se para o Senhor a falar precisamente de um vinho que se conhece. O vinho enquanto um dos elementos primordiais até para fazer fé a uma máxima de várias culturas, que não é exceção das culturas judaicas, sobre a importância do vinho para manter um ambiente de convívio alegre. Então Cristo chegou precisamente no terceiro dia para mostrar que Ele tem um amor profundo, tem um amor eterno pela sua noiva, que somos nós, que é a humanidade. Então Ele assim, por assim dizer, fez-se presente àquela celebração, àquela festa, as bodas de Canaã, por essa razão. E segundo aspecto, o lugar, é que o fato de ter acabado o vinho como um mantimento primordial para aquela celebração causou preocupação por parte da Maria. Então, sim, quando nós falamos do vinho que ela se referia, era precisamente aquele vinho, porque o que Cristo convertera foi água física, que Ele sugeriu que se enchesse aquelas 6 vasilhas de pedra, que se enchesse aquelas 6 vasilhas de pedra por água. Depois, ao trazerem até si, quando Ele chamou essas 6 vasilhas de pedra, agora enchidas de água até si, então foi ali neste ato que Ele realizou o primeiro sinal miraculoso, ordenando que os serventes fossem apresentar aquelas 6 vasilhas de água ao chefe dos serventes, que é aquele que era o responsável pela gestão dos mantimentos, no caso em concreto, aquele a quem era distrita a responsabilidade de providenciar, de guardar, conservar e providenciar todos os mantimentos, em particular o vinho, para os convidados. A segunda questão, em que consistiu a purificação do templo através da expulsão dos mercadores e dos cambistas. Esta expulsão dos mercadores e dos cambistas tem a ver com o sentido de um templo. Aproximava-se a celebração da Páscoa, e a Páscoa simboliza a celebração pela libertação do povo hebreu da escravidão. E, normalmente, este ato, formalmente falando, religiosamente falando, era realizado no templo, que era a casa do Senhor, que era o local onde se orava, onde se adorava, onde se buscava, onde se ofertava. E ele, enquanto um servo e um guardião, é por isso que depois de seus discípulos, fazendo menção a uma passagem do Velho Testamento, eles admiraram-se pela forma como ele guardava ferozmente o templo. Então, o fato de ver aquele templo a ser usado não para fins espirituais, como seja de adoração, de busca de oração, mas de contrário, a ser usado como um local, como um palco para a realização de interesses pessoais voltados ao lucro. Então este ato exterior, porque ali é a questão entre a questão da verdadeira religião ou verdadeira espiritualidade. O que é a verdadeira espiritualidade? A verdadeira espiritualidade é aquela que vai muito para além do exterior ou do aspecto exterior ou da intenção ou da vontade. Porque se por um lado aqueles mercadores e cambistas ali fizeram-se alegadamente justificando que era para facilitar todos os crentes que ocorressem para lá para purificar, mas verdadeiramente, do fundo, eles estavam a transformar por aquele ato que eles estavam a fazer, aquele local, já não como um templo para adorar, mas sim estavam a infectar, estavam a tornar impuro aquele local que é reservado para a busca do Senhor como sendo a casa do Senhor.
aquele local que os mercadores, os cambistas encontravam-se a comercializar, era o local que os gentios se reuniam, se concentravam para orarem e adorarem. Mas, de contrário, os gentios, em vez de estarem a fazer isso, estavam a vender. E aquilo criava um ambiente inadequado para todas aquelas pessoas que fossem para ali para buscar a presença do Senhor. Porque haveriam de, a todo momento, serem acometidos, serem interferidos a sua fé na base da sua presença, da conexão com o Senhor, através do barulho das pessoas que iriam estar ali a vender e as vozes que eles levantavam a promover aquilo que estavam a vender, pois era o som dos próprios animais que estavam ali a ser vendidos como objetos para sacrifício. Então era esse conjunto de atos, era a atitude, era aquilo que eles faziam, era o ambiente que eles criavam que distorcia o sentido e a intenção de um templo. Por que 6 é imperfeito e 7 é perfeito? E nós sabemos que o Senhor criou o mundo, chamando tudo pela sua palavra, a sua realidade, em 6 dias. E depois, no 7º dia, Ele reservou ou designou que aquele fosse o dia do Senhor. A partir daí, ficou instituído, desde esta gênese de criação, que o trabalho perfeito de Deus foi a criação de tudo, foi efetuado durante 7 dias, porque conta o 7º dia, que passa a ser um dia não reservado ao trabalho para César, mas voltado um dia de adoração, um dia que temos que guardar para trabalharmos, não porque os outros dias não trabalhemos para o Senhor, mas que seja um dia em que nós, reconhecendo este seu ofício, essa sua devoção e dedicação à causa da humanidade, fosse o dia então que nós fôssemos retornar na forma de separar esse dia somente para o Senhor. Então, a partir de então, o número 7 passou a ser considerado o número da perfeição. E do contrário, o número 6, que é o número que é antes de 7, porque quem para em 6 nunca chega a 7. Então, 6 passou a ser designado o número da imperfeição. É assim que no livro de Apocalipse representa-se, designa-se o número 6 como o número da besta. Então, um dos sinais, um dos símbolos da besta do anticristo é o 6. Quando eles pediram um sinal, será que todo o tempo em que Cristo esteve ali, eles não reconheciam que ele era filho do homem? Na verdade, eu concordo e quero sim afirmar, corroborar, que eventualmente a Maria, sem saber, estivesse a pedir um milagre. Por que a Maria? Porque a Maria é o caminho, mas ela não é o fim. Reparem que ela começou por dizer, já não tem vinho. O fato dela ter exposto a Cristo que já não tem vinho, prefigura aquilo que a nossa mestra espiritual queria que ficasse eternizado para nós, a sua humanidade. A necessidade, a primordialidade de nós colocarmos tudo, a nossa vida, os nossos problemas, as nossas preocupações, colocássemos e entregássemos ao Senhor. Então a Maria, enquanto caminho, enquanto aquela pessoa que foi a via pelo qual veio o Senhor reencarnado, ela estava a demonstrar-nos qual deve ser a nossa atitude para com o Senhor. Então quando ela diz, fazei tudo, se eu disser isso, talvez vou antecipar um pouco a questão seguinte, mas como estão relacionadas, são as duas últimas. Quando ela disse, fazei tudo quanto ele disser, isto foi depois dela ter dito. Ela, quando disse ao Cristo que ele já não tem vinho, ela estava a manifestar uma preocupação, porque ela havia identificado um problema para aquele evento, não é? Que era a ausência por falta, porque tinha esgotado o vinho. Então ela comenta para concordar que sim, a Maria estava assim, por assim dizer, a pedir um sinal, mas sem ela saber, porque ela colocou o problema grande que aquela comunidade ali se deparava para quem de direito, voltando-se para o próprio Cristo, dizendo, já não tem vinho. É quando ele responde a ela, mulher,
que tens tu e eu a ver com o fato de já não ter vinho? Mas depois ele acrescentou: ainda não chegou a minha hora. Por que eu trago esses fatos para aqui, para a questão do sinal? É que ele responde ao pedido do sinal da Maria, evocando o sinal. Ele respondeu sinal com sinal. Porque se a Maria pediu um sinal, concordando com o que dissera o colega, que era dizendo que já acabou o vinho, isto é, ela nem sequer poderia imaginar ou esperar o que Cristo poderia fazer. Ela tão somente estava a expor um problema a Cristo. Enquanto ela, como nossa mestra espiritual, está mostrando que aquilo tem que ser a nossa atitude diante de qualquer problema com o qual nos deparamos. Então, o Cristo, quando respondendo a ela, diz: ainda não chegou a minha hora. Ele estava a referir-se precisamente ao último sinal, que é aquilo que nós chamamos que é o sinal dos sinais. Porque todo este conjunto de vários sinais, eles prefiguram uma mensagem, tem um significado por detrás de cada sinal. E o sinal derradeiro, que é o sinal dos sinais, era a sua entrega pacífica para que ele fosse morto e daí ele pudesse ressuscitar. Então, quando ele dizia ainda não chegou a minha hora, ele estava a dizer que ainda não chegou o momento do cumprimento do sinal dos sinais. Mas, de seguida, ele, o próprio Cristo, quando Maria disse aos serventes: fazei tudo quanto ele disser, é quando ele precisamente instruiu aos serventes para que eles trouxessem aquelas vasilhas de pedras que estavam ali. Aquelas vasilhas de pedra tinham uma função, é que elas normalmente eram usadas para purificar os judeus. E isto era uma lei deles, era uma prática da cultura judaica, da religião judaica. Então, o fato dele ter, de seguida, ter dado essa instrução aos serventes era precisamente para realizar o primeiro dos 7 sinais que iriam anteceder o 8º sinal. Eu digo 8º porque não aparece nesta cronologia dos sinais, mas nós sabemos que todos os sinais que ele realizou apontavam para o derradeiro sinal, que foi este 8º sinal que eu designo entre aspas. A última questão: por que ela disse aos serventes que fizessem tudo aquilo que ele dissesse? Temos que ver o que prefigura Maria na figura de Cristo. A Maria, ela não é uma divindade. A divindade, que é o fim, é o próprio Cristo. A Maria, o fato de Cristo ter tratado ela como mulher, que é tratando-a de uma forma formal, que é mulher no sentido de alguém que pode gerar uma vida, era num sentido simbólico, porque este foi um dos momentos em que ele tratou a Maria por mulher. O fato de ela ter dito que se fizesse tudo aquilo que ele dissesse, é que realmente ele foi para aquela boda não somente para celebrar, não somente para festejar, mas sobretudo para trabalhar. Como é que ele trabalhou naquela boda? Foi quando ele realizou o primeiro sinal miraculoso de conversão da água em vinho, cumprindo assim o primeiro passo ao longo da sua trajetória de realização e cumprimento da missão que o trouxe pela sua curta, mas bastante rica. E é isso que nos detém e ocupa até os dias de hoje. Até os que dizem, ou pensam, ou consideram que Cristo é apenas o Novo Testamento, também é uma visão míope, é uma visão parcial daquilo que realmente é a figura simbólica que depois tornou-se encarnada em Cristo enquanto pessoa, mas ele, muito mais do que um Messias, muito mais do que uma divindade, ele precisamente veio para cumprir uma missão através da sua vida pública. E nessa vida pública ele veio não para gloriar-se a si próprio, mas ele veio ou fez-lo para gloriar o Pai. E em que consistiu isso de gloriar o Pai? Gloriar o Pai é demonstrar o seu poder,
mas não só demonstrar o seu poder para o gáudio próprio ou para ter um reconhecimento diante dos homens, mas é sobretudo para demonstrar o seu amor e também demonstrar a sua misericórdia para com as pessoas. Chegar até este ponto, quero agradecer. Eu aguardo por vós, pelos vossos comentários, dúvidas, questões. Podem deixar ficar pelos nossos canais. Teremos muito gosto em alongar esta nossa conversa. Um abraço de luz e até breve.